Eu vi uma postagem na rede social vizinha falando que o Bitcoin nos próximos 90 dias pode bater 600 mil dólares. E essa pessoa detalhou tudo o que pode acontecer para isso se concretizar. O mais louco, absurdo é que é um tempo muito curto. E fora isso, tem várias informações que eu consigo reaproveitar para você e dar minha opinião em cima. Isso casa um pouco com o meu estudo, mas eu quero compartilhar tudo com você. Então vamos lá. Isso aqui é meio doido porque essa postagem pegou aqui 11 mil likes, teve 1.600 compartilhamentos e 7.300 salvos, que é uma forma de você guardar para ver depois. Isso mostra que as pessoas acham que realmente isso aqui pode acontecer. Vamos lá, qual que é a previsão que esse Fred aqui fez? O Bitcoin batendo 600 mil dólares nos próximos 90 dias, partindo de 21 de julho. O cara botou até o dia da semana aqui, segunda de 21 de julho de 2025. Começando com o Bitcoin a 150 mil dólares e indo depois para 600 mil. Ele botou aqui a projeção do ouro também valendo 10.400 dólares. Para você ter uma noção, nós estamos falando do ouro hoje batendo a casa dos 3.300. Então seria praticamente o ouro triplicando de valor. O que, assim, é muito louco fazer uma projeção em um espaço de tempo tão curto. Para isso acontecer, teria que ter o absurdo rolando na economia como um todo. Além disso, ele tá falando aqui, aí as coisas vão ficando mais absurdas, falando que os títulos de 10 anos do governo americano iriam para 9% e depois iriam ser congelados e a bolsa americana ia colapsar 50%. Então, olha só, para você entender de primeira, tá? Pra gente entrar nos detalhes de todas as fases que ele detalhou até chegar nos 600 mil, começaria por uma quebra da bolsa americana que levaria o ouro a triplicar de preço, o que não acontece facilmente com o ouro, triplicar em 90 dias nunca aconteceu, e o Bitcoin de 150 mil para 600 mil. Então os cenários são um pouco antagônicos, e é isso que eu quero mostrar mais para você, porque dentro disso eu tenho a minha própria projeção e eu quero compartilhar, aproveitar. E aqui ele já começa, fase 1, começando 21 de julho, em uma segunda-feira. 200 bilhões de dólares do Tesouro Americano emitido em títulos de dívida não são absorvidos pelo mercado. Quero traduzir isso para você, que é o gatilho de toda a análise que esse cara fez. Basicamente, quando você investe em qualquer coisa do título do tesouro, pode ser brasileiro, pode ser americano, você está financiando a dívida do seu país. Então, se você investe no Brasil no Tesouro Direto, significa que você está pagando dinheiro para o governo e recebendo rendimento. Mas, na verdade, você está bancando a dívida que o seu país tem. E como os Estados Unidos está absurdamente endividado, eles emitem títulos do Tesouro para você investir e amortizar a dívida que eles têm. Tá? Então, se eles não conseguem, com sucesso, vender esses títulos, não há dinheiro entrando para amortizar a dívida que eles têm. Então, os Estados Unidos entram num buraco absurdo. Mesmo que você está endividado e não conseguir pagar nada, não conseguir amortizar, não conseguir, enfim, não conseguir bancar o teu financiamento, o teu empréstimo. Então, é basicamente isso que os países fazem para reduzir o impacto. E aí, basicamente, esse cara está falando que esse seria o principal gatilho a ponto de colocar os Estados Unidos numa posição péssima que ninguém quer investir neles. Então eles emitem um título do tesouro para as pessoas investirem, para eles reduzirem a dívida, e ninguém investe. Isso significa que ninguém tá nem aí para os Estados Unidos. E vamos lá. Os Estados Unidos vai sumir do mapa, perder tanta relevância assim do nada? Eu acredito que não. O cara tá falando isso aí para mês que vem. Não faz sentido, sabe? Pô, um tempo curto assim, eu vejo essa projeção para décadas daqui para frente, não agora. É uma coisa que vai aos poucos, não do nada assim. Tá? E aí, dentro disso, já começa a sair manchete, pelo menos isso que ele fala, né? Ele tá detalhando até muito aqui. O Banco Central Americano começa a entrar com medidas extraordinárias para conter tudo isso. Ele não exemplificou isso, mas o Bitcoin sairia de 158 mil dólares para 165 em 24 horas. Até para o nosso mercado isso aí é normal, tira de letra. Agora o ouro, saindo de 3.300, que é o valor hoje, para 4.200 já é uma alta de 20 e poucos, 30%. No ouro já é meio tenso, porque o ouro aqui tem 22 trilhões de dólares de tamanho de mercado.
E nesse cenário faria sentido porque se o mundo não está confiando nos Estados Unidos, isso tem cara de crise. Se tem cara de crise, as pessoas buscam proteção, então buscariam ouro. Só que ele tá falando que seria um negócio muito absurdo a ponto de entrar dinheiro no ouro e no Bitcoin, mas vamos lá, continua. Dentro dessa narrativa do mês de julho, depois ele sai o anúncio falando que os BRICS, conjunto de países, se eu não me engano o Brasil está incluso, eles começam a colocar o ouro e Bitcoin como meio de pagamento, como moeda principal ali. Então, assim, o cara tá jogando tudo em cima, as cartas pro alto para ver o que funciona. Então ele tá falando que vai ter uma crise, os Estados Unidos vai perder totalmente relevância, e do nada, o ouro e o Bitcoin vão ser as moedas principais aí, pelo menos anunciadas pelo BRICS. E aí ele falou que o presidente do Banco Central Americano falaria em resposta para esse possível caos que o dólar está robusto, está forte, a economia está maravilhosa e ninguém acredita nele. Então, a partir daí, começaria a derrocada dos Estados Unidos em termos de confiança, né? Ninguém ia confiar mais. E aí, já 4 dias depois do início, 21 de julho, agora 25, o Bitcoin já iria para 180 mil dólares e o ouro 4.700. Então, já vai começando a subir mais. O que leva ali agora para agosto, a segunda fase de tudo que ele está falando aqui. E aqui fica interessante, porque ele já começa a falar sobre a aposentadoria americana, que o país não vai conseguir pagar os resgates. Então, se a aposentadoria, que é algo seguro, não consegue ser paga para as pessoas, o país literalmente quebra. Esse é um risco real que o Brasil está correndo muito mais que os Estados Unidos, mas ele está falando aqui que nessa sequência, já em agosto, já aconteceria isso. Então você consegue entender que ele está trabalhando numa probabilidade de 1 em 1 trilhão de acontecer em que tudo dê errado. E aí ele fala que o Banco Central Americano iria cortar os juros de uma forma abrupta, artificialmente, para estimular a economia, para evitar qualquer tipo de crise. E dentro disso, o dólar entraria em queda livre. Aí sim, o dólar caindo, os Estados Unidos perdendo totalmente a reputação, e um cenário de crise se instaurando. Ele fala aqui coisas importantes. O Bitcoin indo para 215 mil, o ouro já subindo para 5.800, tá vendo, né? 3.800, 4.000, 4.700, já tá em quase 6 mil o ouro, nessa projeção em 2 meses. E aí, o petróleo, ele tá projetando a 122 dólares. Para você entender, eu sempre falo como que o petróleo é muito importante, porque, querendo ou não, o petróleo é um indicador de crise. Toda vez que você tem um gatilho de crise, preocupação no mercado, o petróleo tende a dar um spike. Se você manja mais de tendência de mercado, quando o petróleo ele rompe uma tendência de baixa para cima, geralmente esse gatilho gera um receio no mercado e serve como indicador de crise. É por isso que o que a gente está vendo hoje é o oposto. O petróleo está enfraquecendo em vez de ganhar força. Isso mostra que o nosso mercado está com muito mais propensão a subir do que cair. Mas o que ele usou corretamente aqui foi o fato de começar a ficar tenso as coisas, as pessoas saírem do dólar e buscar o Bitcoin, o ouro e o petróleo. A variável é que a gente não tem o Bitcoin como algo consolidado contra a crise. Então, tem crise, as pessoas vão correr para o Bitcoin. A gente não sabe, porque nós não vivemos uma grande crise economicamente, tecnicamente falando. Só vai acontecer, a gente só vai ver realmente o poder que o Bitcoin tem para ser uma reserva de valor, um ativo financeiro, quando a gente tiver uma crise real acontecendo. Eu ainda estimo, eu volto aqui a falar que as minhas projeções, o que contém, que a gente agora está entrando num período muito bom para o mercado, a gente pode ver novas máximas, depois fazer um vídeo explicando mais os alvos que eu espero para o Bitcoin, 150, 170, 200 mil, a possibilidade e a viabilidade de cada um, por isso que é importante você se inscreva nesse canal e deixar o like, muito mais importante, mas ele fala que isso já aconteceria de imediato. Eu já acho estranho, eu ainda acredito que depois que o Bitcoin subir, não acredito que tanto assim a gente veja uma queda em todos os mercados, um gatilho de crise acontecendo. Então, depois dessa expansão que a gente está vendo agora, a gente teria uma crise logo em seguida, e nessa crise a gente veria o real poder do Bitcoin de segurar ou não em um período de muito medo e incerteza econômica. Seguindo agosto ainda, 10 dias depois disso tudo que eu falei com você,
A gente já tem novas projeções falando aqui que pelo menos Venezuela, Turquia, Nigéria iam converter as suas reservas para Bitcoin. Do nada o cara me tira um negócio desse. Enfim, países que têm uma grande relevância, na minha opinião, não. Então, geopoliticamente, não tem nenhuma relevância a ponto de mudar todo o game para o mercado. Ele ainda fala que a Alemanha ia anunciar que 10% do euro lastreado em ouro para voltar lá para o sistema antigo para tentar trazer um tipo de reputação de volta para o euro, porque as moedas fiduciárias elas cada vez perdem mais valor. O dólar perde bem mais porque ele está sendo absurdamente impresso, isso desvaloriza a moeda. E aí eles ganham mais dívida. Se eles não conseguem pagar essa dívida, a moeda vai sofrer, e quem vai sofrer vai ser o mundo todo, porque o padrão hoje do planeta é o padrão dólar. E aí dentro disso tudo, até a Tether lançando uma stablecoin lastreada em Bitcoin, que é o que ele fala aqui, já levaria o Bitcoin a 265 mil dólares, ó, já tá mais para os 300. O ouro já quase uns 7 mil dólares e o DXY a 83. Para você entender, e a minha análise inclui nisso, né, o DXY é importante para a gente ver qual que é o nível de confiança que o dólar tem. Se esse gráfico está subindo, mostra que o dólar está sendo procurado, tá? E sendo valorizado em relação às outras moedas. Se esse gráfico fraqueja com queda ou até lateral, mostra que o dólar está sendo um pouco deixado de lado. E ele está falando que dentro desse cenário o dólar cairia aqui, o índice do dólar, para 83. Hoje a gente está em 100 mais ou menos. Então seria uma queda aqui bem grande em relação ao dólar. Seria, praticamente falando brutamente, uma perda aí de quase 20% de dominância do dólar no mercado financeiro, no mundo. Só que aqui que tá, se você estuda mais sobre o mercado, você entende que em períodos de crise, o dólar valoriza, porque as pessoas vão buscar uma moeda fiduciária para se proteger. Porque se você tem dólar, significa que você não está comprando mais nada, você não está investindo, tá? Então, se você gasta seus dólares, você não quer ficar com dólar. Então, se tem uma tendência global de todo mundo gastar dólar, o dólar fica de lado. Que eu vou vender meus dólares para comprar Bitcoin. Então, o Bitcoin melhor que dólar, certo? Agora, quando as coisas ficam feias, você vai falar, não, esse meu Bitcoin eu vou jogar fora, eu quero ficar com meu dólar. Então você entende, né? Você vende as coisas, todos os investimentos, você fica com dólar, o dólar valoriza. Então ele tá falando que nesse período todo de crise, o dólar iria cair. E dentro desse cenário, se as pessoas vão numa crise se proteger e não vão correr pro dólar, eles vão correr para onde? No que ele fala, vão correr pro Bitcoin, ouro e petróleo. Isso é possível no futuro? Eu acredito fielmente que sim. Mas em 2 meses, tá de sacanagem, né? E o problema disso aqui é que ele pegou, mostrou um monte de coisa e as pessoas às vezes acreditam, sem buscar a viabilidade disso acontecer. E aí você vê que pelo número de pessoas que salvaram essa postagem, metade dos likes, mais da metade dos likes, mostra que as pessoas só estão pelo hype, né? O cara falou que vai para 600 mil e bora. Enquanto isso as pessoas acreditam, vão lá, pegam empréstimo, começam a investir igual um adoidado em BTC, em altcoins, esperando que isso aconteça. E não é assim que você investe em cripto, cara. Isso aqui é o caminho mais fácil para você se ferrar. Você tem que ter alvo, saber exatamente o que você tá fazendo. Vou comprar Bitcoin nos 100 mil? Beleza, mas onde que eu tenho um alvo bom para eu vender, para eu me proteger? Você tem que saber disso, cara. É inevitável, não tem como. Então esse mercado tem 6, 7 anos e eu não vejo nenhuma outra forma de você se localizar no mercado sem fazer besteira, sem você acompanhar os dados mais importantes, que é a tendência do Bitcoin, a tendência das altcoins, a economia como um todo, porque esse mercado não é brincadeira. Se você acha que é só investir e rezar para subir, você está muito enganado, porque quando o mercado cai, ele é brutal com seu dinheiro. Acredito que muitas pessoas já presenciaram esse lado triste do mercado. Aí o negócio vai se aprofundando. Aí ele já começa a falar aqui que a Apple, Tesla, Google vai começar a anunciar uma conversão do capital deles em Bitcoin. E aí a mídia começa a falar que o Bitcoin é o novo petróleo do mundo. Aí o Bitcoin bate 460 mil. Aí depois você começa a ver uma reserva global de capital com 50% em Bitcoin. Aí levando o Bitcoin para 500 mil, depois 600 mil. Então assim, começa a entrar no absurdo
que já começa a virar viagem, contando com um monte de evento sequencial, que a probabilidade de acontecer no curto prazo é muito, assim, é muito baixa. É indiscutível que o Bitcoin está ganhando muito espaço. O Bitcoin que está na 5ª posição no ranking de ativos do planeta, tá? Passando aí Amazon, Google recentemente, nesse dia que eu tô gravando esse vídeo por acaso. E mostra que o Bitcoin tá atrás do ouro. É possível? É possível, só que eu não acho que isso vai acontecer em 90 dias, como esse cara tá falando. Uma crise no planeta inteiro e do nada todo mundo vai escolher Bitcoin do que ouro. O ouro vai subir, Bitcoin também, então seria a crise histórica. E o que eu acho mais provável de acontecer é o Bitcoin subir, finalizar o seu ciclo e depois ter uma crise. Quando a gente tem uma crise, não vai ter essa de o Bitcoin vai se manter e vai subir ao infinito quando tiver crise. Não. O que eu acredito com o que já aconteceu é tudo subir até certo ponto. Quando a crise bate, o que poderia acontecer? Tudo cai. Tudo cai de imediato, sem essa, tá? Quando tem crise, as pessoas não pensam, eu vou investir em Bitcoin para me proteger. Não, as pessoas não querem nem saber, eles querem dinheiro para ter capital, para comprar coisas, se tiver uma crise, uma briga, para não falar outra palavra, para não ferrar meu alcance aqui. Então você entende, né? Não tem racionalidade dentro do início do caos. Logo, quando você tem um tipo de crise, os mercados eles caem de imediato. Agora, depois que cai, o que se recupera mais rápido? O que recupera primeiro? Então pode ser aí que depois dessa queda as pessoas vejam o valor no Bitcoin. E aí ele sobe. Não do nada um negócio, caiu crise, o Bitcoin vai continuar subindo para sempre. Não é assim, porque isso envolve muitas variáveis. E as variáveis que esse cara tá falando são completamente imediatistas, dá para ver claramente que as pessoas não estão se ligando. Aí você começa a ver outras postagens desse cara, ele já começa a mudar um pouco a narrativa, fala outras coisas. Então, no geral, você tem que tomar muito cuidado com o que você tá vendo na internet, tá? Não dá pra acreditar em qualquer coisa porque tem muitos furos. E às vezes é só pra... As pessoas fazem isso porque elas gostam. Eu tô aqui pra tentar te situacionar melhor. Situacionar, acho que nem existe essa palavra. Mas te situar melhor do que tá rolando. Porque se você não tiver gerenciamento de risco nesse mercado, você tá completamente ferrado, tá? E aí, eu tenho a minha teoria que o ouro... e aí eu vou pegar a teoria e vou unir com a prática, tá? Eu já falei isso em um vídeo. O ouro pode passar um capital pro Bitcoin, inevitavelmente, daqui pra frente. Do dia pro outro, em 90 dias, como esse cara falou? Não. Mas de uma forma progressiva. Agora eu quero mostrar o porquê que eu acho isso. Presta atenção. Historicamente, você tem o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin é muito mais recente do que o ouro. Ou seja, o ouro tem muito mais histórico. Certo? Desde 2013, o ouro ele tem uma performance e o Bitcoin outra. Se a gente comparar os dois, a gente chega nesse gráfico. Se esse gráfico sobe, significa que o Bitcoin ganha mais dinheiro que o ouro. Tá? Se esse gráfico cai, significa que o ouro está crescendo mais que o Bitcoin. Ou tendo mais relevância. Certo? Você vai notar que desde o início aqui do histórico que o Bitcoin tem, 2012 para frente, esse gráfico vem subindo. Isso mostra que o Bitcoin está ganhando cada vez mais espaço em relação ao ouro. Isso é inevitável quando você olha o ranking dos ativos do mundo. Aí você vê o Bitcoin no 5º lugar, correndo atrás da cabeça do ouro. Pô, show de bola. Isso aqui dá para entender fácil. Agora, rotineiramente, em ciclos, você já deve conhecer os ciclos do BTC, e é uma métrica importante para a gente ter alguma noção do que a gente está fazendo. Por mais que as coisas estejam um pouco desconstruídas no curto prazo, você vai ver que você tem tendências de baixa marcada por essa linha de tendência vermelha, que mostra que esse crescimento do Bitcoin ele tem um freio, ele recebe uma freada, mostrando que o ouro começa a ficar mais na frente por um breve período, só que depois o Bitcoin ganha uma pernada longa aqui de vantagem. Toda vez que essa linha de tendência ela é quebrada, como nas duas vezes anteriores, o Bitcoin pega uma vantagem imensa em relação ao ouro e cresce mais que o ouro. Para você ter uma noção, nesse exato momento a gente está vendo a mesma situação. O ouro tá para perder espaço caso esse padrão se complete. Isso mostra que daqui para frente, se a gente tiver uma expansão de mercado, a gente pode ver claramente o ouro passando parte do capital para o Bitcoin. Douglas, tem como estimar o fluxo de capital que vai passar para o Bitcoin? Isso aqui já é muito complexo. Tá? Não tem como eu fazer, tem como fazer projeções, mas nesse vídeo é impossível.
E aí você vai ver que o ouro tem 22 trilhões de market cap, de tamanho de mercado, e o Bitcoin tem 10% desse valor aproximadamente. 10%. Então, com o tempo, a gente pode ver o ouro passando parte do capital para o Bitcoin. Só que isso tem a variável ainda de tudo que subir. Então, o ouro pode estar valendo daqui a, sei lá, daqui a 2, 3 anos, 30 trilhões de dólares. Só que desses 30, alguma parte pode ser passado para o Bitcoin. Então, o ouro sobe, o Bitcoin inevitavelmente vai absorver aquilo depois. Então, liga os pontos. O ouro está tendo uma performance absurda, tá subindo pra caramba. Só de 2000 e vamos botar aqui 2022, 23 até hoje, o ouro já duplicou de valor. Cara, o ouro subindo mostra que tem uma incerteza muito grande no mundo, que as pessoas buscam proteção. Tá? Por enquanto não tem proteção em Bitcoin, as pessoas se protegem em ouro, é o que tem cravado na história. Certo? E aí você vê o ouro subindo isso tudo. Historicamente, aquele gráfico falando que o ouro tende a passar um capital pro Bitcoin daqui pra frente. Então, se o ouro subiu pra caramba, tá com uma vantagem, significa que cripto pode sair ganhando disso. Significa que o Bitcoin pode receber dinheiro do ouro a partir desse momento, já que o ouro subiu. Isso dá uma vantagem muito grande. E, consequentemente, quem pode ganhar com isso são as altcoins, porque o Bitcoin ele é uma ponte entre o dinheiro externo e as altcoins. Então, você tem aqui, vou botar aqui o BTC, certo? Vou botar até maior aqui. E aí você tem aqui o dinheiro do mundo e aqui as altcoins, certo? E aí o dinheiro sai do planeta, entra em Bitcoin e depois ele entra em altcoins. Não é assim que acontece, certo? Então, quanto mais o ouro subir, mais dinheiro o Bitcoin ganha. Quanto mais dinheiro o Bitcoin ganha, mais dinheiro as altcoins vão ganhar lá na frente. Então essa é a matemática. A gente está, na minha opinião, no caminho certo, na direção certa, só na luta contra o tempo para ver como que vai ser esse repasse. Pode acontecer em setembro, outubro. Já falei em outro vídeo sobre a possibilidade de corte de juros, que também é um elemento principal que pode dar uma impulsionada maior. Mas aí começa a entrar um monte de variável e provavelmente a sua cabeça vai ficar maluca. Então eu tento, na melhor forma, organizar isso para você. E lembrando, se você quiser um acompanhamento meu pessoal durante esses próximos meses para se posicionar da melhor forma, ver o que você está fazendo de errado, te corrigir em algumas situações, otimizar a tua carteira, você clica no primeiro link da descrição, faz o preenchimento do formulário. Se você for aprovado na primeira triagem, eu mesmo entro em contato com você para você seguir a aplicação da mentoria. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.